Bom dia a todos. Declaro aberto o período de breves comunicados, que vai anteceder nossa ordem do dia, que possuem várias MPs com prazos vencendo e que teremos que superar na data de hoje. Para fazer uso da palavra, pelo período de 3 minutos, convido a deputada Alice Portugal. Deputada Alice. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todas e todos. Senhor presidente, retomando o processo das sessões após as convenções partidárias, esperamos ver reacesa a chama da democracia em nosso país, sem uso de fake news, sem uso do controle dos dados para interferir nos resultados eleitorais, é o que queremos para os municípios. Mas nesse período da pandemia, tive a honra de ser indicada pela deputada professora Dorinha Seabra Rezende para coordenar um grupo de trabalho sobre mulher e economia. E pudemos ver que as mulheres brasileiras, já nos intensos debates que estamos realizando, são as principais vítimas, as principais atingidas economicamente, socialmente, do ponto de vista da violência intrafamiliar durante este período absolutamente atípico que a humanidade vive, que o Brasil, infelizmente, já conta com quase 140 mil vidas perdidas, sem que o presidente da República fizesse uma nota de condolências a uma família enlutada sequer. Hoje, nós e ontem tivemos as surpresas de que a senhora ministra Damares, do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, usou em setembro a metade da verba deste ano para a proteção da mulher e igualdade de gênero. Há dinheiro, senhora Damares, há dinheiro aprovado por esse Congresso em diversos projetos para estímulo à proteção à mulher vítima de violência, quer seja com programas, quer seja com novas casas da mulher brasileira. Há recursos para salvar as mulheres na pandemia. A violência cresceu. Em abril, as notificações pularam em 38%, fazendo paralelo com abril de 2019. Dos 121,9 milhões, a senhora Damares, do ano inteiro, usou apenas a metade, 63 milhões. E, em relação às verbas para a pandemia, ela usou os mínimos 2,6%. Ou seja, ela não está interessada em defender a mulher vítima de violência em nosso país. No item do enfrentamento à violência, apenas 11 bilhões foram usados. E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública dá conta que nós crescemos mais de 38% no Brasil, com essa média variando até 41% em alguns estados da federação. Isso precisa ser explicado. Porque, ao mesmo tempo, a senhora Damares agiu contra a vida daquela menina de 10 anos, no Espírito Santo, que infelizmente veio a ser estuprada por seu tio, e há 4 anos sendo estuprada, e veio engravidar desse meliante. E a família, que família a ministra defende? Eu quero saber isso. Que família ela defende? Porque dados da imprensa, publicados hoje, dão conta que a senhora Damares enviou prepostos seus, funcionários do Ministério, infelizmente, para interferir, pressionar a família daquela criança, uma família pobre, manter uma gravidez que, pela decisão judicial, é compatível com os casos de interrupção de gravidez do Brasil, que envolvam o risco iminente da mãe, risco iminente de morte. Senhora Damares era um corpo infantil. Crianças não são mães. Meninas de 10 anos não podem dar à luz, senhora Damares. Isso é muito importante que a senhora saiba, porque é um corpo ainda em formação. Então, estou entrando com um requerimento de pedido de informações e logo que as comissões voltem a funcionar, espero que em breve tempo nós possamos tê-la convocada. Primeiro, em relação ao crime de lesa segurança da mulher brasileira.
em relação à recusa do uso dos recursos que foram autorizados por esse Congresso Nacional. Segundo, por estar fazendo o quê? Ministério com partido? É isso, senhora Damares? Ministério com partido? Que família a senhora defende? Então, já entro hoje com este requerimento de informações sobre os recursos e sobre esta informada pela imprensa suposto envio de prepostos para interferir numa ilegalidade e numa possibilidade de levar à perda da vida de uma menina de 10 anos. Por isso, senhor presidente, nossos protestos por essa forma vil, incongruente, anti-mulher brasileira, é o que a senhora Damares tem se demonstrado ser no exercício desse cargo, não é, que lhe foi presenteado pelo atual presidente da República. Muito obrigada, era isso. Agora convido para fazer uso da palavra o deputado Valmir Assunção. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, venho aqui para agradecer à sociedade organizada brasileira, sobretudo aqui na Bahia, que prestou solidariedade ao Movimento Sem Terra durante todo esse período que o governo Bolsonaro, através da arrogância do Naban Garcia, que tomou uma decisão de mandar a Força Nacional para Prado e Mucuri, dentro dos assentamentos de reforma agrária, rompendo o pacto federativo, porque é um absurdo onde não tem clima nenhum de violência, onde não tem necessidade da Força Nacional, simplesmente para atender os caprichos de Naban Garcia, que é presidente da UDR, que é contra a reforma agrária, que é contra o povo, que quer dividir os movimentos sociais. O presidente da República baixa um decreto enviando Força Nacional para o estado da Bahia. O governador Rui Costa tomou uma atitude correta de entrar na justiça. A justiça suspendeu esse decreto do presidente, mas as Forças Nacionais, que ia ter uma previsão de ficar 30 dias em Prado e em Mucuri, ficou em torno de 12 dias sem fazer nada, porque não tinha o que fazer. Porque o crime nos assentamentos, mesmo que tenha as suas divergências naturais, o que falta é acompanhamento pelo INCRA, que nos últimos 3, 4 anos, o INCRA não tem ido aos assentamentos, porque diz eles que não tem diária, não tem estrutura e não tem um programa de reforma agrária para eles fazerem. E por isso que eles mandaram a Força Nacional, porque para eles reforma agrária é uma questão de polícia, e nós achamos que não é isso. Por isso, eu quero saudar e agradecer todos aqueles e aquelas que manifestaram solidariedade e, sobretudo, a decisão do governador Rui Costa. Mas eu quero dizer ao senhor presidente e os demais pares dessa casa, nós não podemos aceitar de forma nenhuma uma violência contra a Constituição ou o Pacto Federativo, como Bolsonaro e Naban Garcia fez. Porque Naban Garcia pode mentir para os assentados, dizendo que vai dar o título da reforma agrária, enquanto ele está dando um contrato real de uso. E não é o título. Isso é uma mentira. Os técnicos do INCRA não podem fazer isso. Por isso, senhor presidente, essa solidariedade, esse apoio à luta pela reforma agrária foi importante e vamos continuar lutando. Porque mesmo que o governo corte os recursos, mesmo que o governo diminui a capacidade do INCRA, mas os movimentos sociais têm a responsabilidade de continuar lutando pela democratização do acesso à terra, continuar lutando para que as famílias possam ser assentadas. Senhor presidente, no extremo sul da Bahia, tem em torno de 10 mil famílias assentadas e acampadas. É contra isso que eles estão lutando, Bolsonaro, Naban Garcia, porque eles não querem ver a terra dividida, eles não querem ver os trabalhadores produzindo alimento. Por isso que falta alimento no Brasil, por isso que as pessoas estão com dificuldade de comprar arroz, porque não investe na agricultura familiar, não investe na reforma agrária, querem dividir os movimentos sociais. Nós vamos continuar unidos, fortes, lutando pelo aquilo que a gente acredita, senhor presidente. Obrigado, deputado. Eu agora, antes de chamar a professora Rosa Neide, que é a próxima,
Eu queria aqui, todos já sabem que o presidente Rodrigo Maia teve contaminação pelo vírus Covid, e eu quero aqui desejar boa recuperação para ele. Nós sabemos que ele faz falta em pautas como a de hoje, mas será também muito bem representado pelo deputado Marcos Pereira, que já se encontra aqui na Câmara dos Deputados para poder tocar os trabalhos. Tudo ocorrerá normalmente na sessão de hoje. Então aqui fica o meu desejo de pronta recuperação para o presidente e que ele possa retornar o quanto antes, para que a gente tenha a sua presença aqui, que já estamos tão acostumados com o seu jeito republicano de tocar as pautas. Professora Rosaneide. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos demais parlamentares, bom dia a todos e todas que nos acompanham pela TV Câmara e redes sociais. Primeiro momento, quero fazer um agradecimento especial ao presidente Rodrigo Maia por ter deliberado de forma muito rápida a solicitação do pedido de uma comissão externa do requerimento de minha autoria, número 2369, para criar uma comissão externa para analisar, cuidar das questões do Pantanal de Mato Grosso. Ele foi muito rápido e eu quero também fazer minhas suas palavras, desejando plena recuperação ao nosso presidente. Também agradecer o líder do Partido dos Trabalhadores, deputado Enio Verri, pela agilidade também em nos ajudar, e especialmente aqui fazer um agradecimento aos deputados Paulo Teixeira, deputado Nilton Tato, deputado Rodrigo Augustinho, presidente da Comissão Nacional de Meio Ambiente, e deputado professor Israel do Distrito Federal. Estiveram conosco numa diligência no Pantanal, no sábado, durante todo o dia, no domingo, fazendo visita em loco, sobrevoando a área que está em chamas, fazendo reuniões com os povos originários que vivem no Pantanal, também com os povos tradicionais, ribeirinhos, fazendeiros e fazendeiras, que têm a consciência e convívio com o povo do Pantanal. Essa diligência foi muito importante, pudemos conferir exatamente o que está acontecendo, assistir a uma degradação ambiental sem precedentes na história. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nunca experimentaram uma seca com este modelo que está acontecendo. Nós estamos vendo secas também estão as nascentes no Planalto, de onde corre o Rio Paraguai, o Rio Cuiabá, o Rio Taquari, que são os rios que dão suporte ao Pantanal com suas águas. Pantanal é a maior planície inundada do mundo, é a maior planície molhada, é uma área úmida de maior extensão, é um corredor entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que viabiliza as chuvas, viabiliza a melhoria do clima na região sul do país. Dependemos do cerrado, dependemos da floresta. A floresta praticamente que foi extremamente agredida no ano anterior e em outros anos, tudo isso está fazendo um sofrimento neste momento do Pantanal. Também vimos nesta visita pessoas voluntárias salvando animais, cuidando no fronte, fazendo todo o esforço para que esse fogo seja controlado. Senhor presidente, estamos aqui na torcida para que a chuva caia em abundância e consiga controlar o fogo. Porque o governo federal é o ator não presente nisso, só está o governo do estado e algumas presenças, a Marinha do Brasil, os bombeiros, de uma forma heróica fazendo o trabalho, e neste momento precisamos de chuva, e chuva não depende da decisão humana. O presidente da República esteve em Mato Grosso para visitar o agro e para dizer que tinha um pouco de focos. Não tem um pouco de focos não, presidente. Tem um incêndio generalizado queimando este patrimônio natural da humanidade. Peço a esta casa, vamos unir forças, independente da nossa coloração partidária. Vamos trabalhar para que nos próximos anos não tenhamos as imagens que o Brasil e o mundo está vendo do Pantanal hoje. Muito obrigada, senhor presidente, e muito obrigada a todos que nos acompanham. Peço aí o apoio de toda esta casa para que a gente faça esse trabalho da comissão externa e a gente possa dar respostas que o nosso... Obrigado, deputada. Convido agora o deputado Reginaldo Lopes. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar os deputados e deputadas, o povo brasileiro que nos acompanha pela TV Câmara.
Também quero desejar ao nosso presidente Rodrigo Maia uma rápida recuperação. Também parabenizar aí a deputada Rosa Neide, que eu tenho concordância plena que, de fato, o Brasil, no pós-pandemia, precisa construir uma nova matriz para o seu desenvolvimento econômico, baseado na transição ecológica, que, de fato, respeita a questão socioambiental, seja no campo, seja na cidade. Nós precisamos de uma nova indústria de baixo carbono. Na verdade, nós precisamos de reindustrializar o Brasil com uma nova indústria. E no campo também, nós precisamos derrotar os medievais que acham que podem, de fato, explorar o agronegócio, a agricultura, de uma maneira não sustentável. Eles estão comprometendo o futuro do país, inclusive da agricultura, que o Brasil colocou muitos recursos públicos através da Embrapa, de várias outras empresas de fomento à pesquisa, de extensão, e que, de fato, meia dúzia de pessoas que não têm compromisso com a sustentabilidade ou com o meio ambiente não pode prevalecer sua narrativa e nem seus crimes. Portanto, deputada Rosa Neide está de parabéns, nós precisamos combater o desmatamento ilegal nesse país, não podemos aceitar essa prática das queimadas, porque está acabando com a nossa diversidade, né, com nossos biomas e matando aí as nossas florestas, né, as nossas nascentes e também os nossos animais. Então, parabéns. Quero aqui também agradecer e registrar que nós precisamos construir uma maioria no Parlamento brasileiro para mudar o orçamento de 2021. É uma absurda a proposta orçamentária. Nós fizemos no ato virtual, no ato nacional, na quinta-feira. Quero agradecer aí várias frentes parlamentares, foram 16 frentes, agora já tem mais adesão de 4 frentes, são 20 frentes parlamentares que estão lutando aí junto com uma centena de entidades ligadas à temática educação, vários professores, alunos, técnicos, ou seja, sociedade civil que exige um orçamento justo para a educação em 2021. Precisamos de mais recursos. O Fundeb perdeu a arrecadação, as escolas para voltar às aulas precisam de mais investimentos, as universidades, são mais de 40 milhões de brasileiros e brasileiras prejudicados. Portanto, nós precisamos juntar a sociedade e mudar o orçamento de 2021. Na questão da educação, nós precisamos de um orçamento justo, mas também precisamos de um orçamento justo na área da saúde, né? Se não for alterado o orçamento, o sistema vai entrar em colapso, né? Nós ainda temos uma pandemia para superar, temos aí uma demanda represada por causa da pandemia em outras áreas, doenças crônicas, e também precisamos alterar o orçamento para garantir renda básica aos 70 milhões de brasileiros e brasileiras que estão recebendo auxílio financeiro. É uma vergonha o orçamento de 2021 não ter nenhuma projeção de recurso para aumentar o Bolsa Família e o benefício também, o valor do benefício ao povo brasileiro. Portanto, nós temos que trabalhar juntos no Parlamento e no Senado para a gente fazer um outro orçamento para 2021, e aí eu acho que nós vamos ter que flexibilizar a emenda constitucional 95 para saúde, educação e transferência de renda. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Agora eu vou convidar o deputado Bibo Nunes, que ficou rápido agora, é o 5º hoje. Está de parabéns, Bibo. Conseguiu aí entrar no topo dos primeiros a se manifestarem. Deputado Bibo Nunes. Grato, digníssimo presidente Luiz Miranda. Tem que se especializar, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então tem que se aprimorar, porque a esquerda está muito forte. Entre os 30 inscritos, apenas 3 não são da esquerda. É um direito deles, estão se agilizando e tem que respeitar. Isso é o respeito à democracia. Mas, não, presidente, eu estou muito feliz hoje, porque durante os governos de esquerda, houve um grande aparelhamento das universidades federais, partidarizando as universidades, mentalidade esquerdista, socialista, comunista. E, felizmente, no Rio Grande do Sul, nós conseguimos nomear, hoje está tomando posse, o reitor Carlos Bulhões, que não é ligado à esquerda. É um reitor com ampla capacidade profissional, com mestrados internacionais e que não vai partidarizar em hipótese alguma a universidade. Eu sou um que, se o reitor quiser partidarizar, estarei contra. Nós não podemos fazer com que as universidades brasileiras sejam partidarizadas. Isto é um absurdo. Educação não tem partido. Temos que discutir política, sendo que cada aluno escolhe o seu viés ideológico, e não forçar
não fazer lavagem cerebral como faziam. Então, estou muito feliz porque temos um reitor de direita, mas que não vai partidarizar e vai fazer o melhor pelo ensino do Rio Grande do Sul, já que a URGS está entre as 3 maiores faculdades, se não a maior faculdade federal do Brasil. E só lamento que o reitor que lá estava se negou a passar o cargo para o novo reitor. Isso demonstra que tinha um certo ódio, um certo ranço ideológico. Como um reitor se nega a passar o cargo para outro reitor? E alguns fazendo protestos, dizendo que não foi o mais votado, o escolhido. Não tem votado. Lista tríplice é uma lista para indicação. Se indica 3 nomes e o presidente da República escolhe um dos 3. Quem não estiver satisfeito, que faça 58 milhões de votos e vai escolher o reitor da sua universidade. Isto é democracia. É assim que o novo reitor vai levar a URGS, com toda a isenção, sem partidarização e, acima de tudo, lutando por um bom estudo, por um bom ensino para todos os universitários. Porque o orçamento da URGS no Rio Grande do Sul chega a 1,3 bilhão. Então, é um bom dinheiro para ser investido pela melhor educação no Brasil, sem partidarizar. Nós queremos o progresso e uma boa educação para todos os estudantes do Brasil. Esta é a norma de Bolsonaro, esta é a norma que eu sigo e desejo um sucesso ao reitor Carlos Bulhões. Muito obrigado, digníssimo presidente Luiz Miranda. Obrigado, deputado Bibo Nunes. Para fazer uso da palavra também do partido do PSL, partido do Bibo Nunes, convido o general Girão. Não pode dizer que é só esquerda, né, Girão? Vocês pegaram a dupla aí, um atrás do outro. Deputado Girão está na sala? Bom, quando o deputado Girão acessar, vocês me avisam. Vou passar a palavra agora, então, para o Vicentinho de São Paulo, do PT. Cadê o Vicentinho? Alô? Alô, senhor presidente? Ô, Girão, desculpa, Vicentinho. Sim. Logo na sequência eu lhe chamo. Vamos lá, então. Sua palavra, 3 minutos. Para mim ou para outro? Para o senhor, deputado Girão. Fica à vontade. Ok. Muito obrigado, presidente. Pode começar a contar o tempo aí, por favor. Tá bom, retorne o tempo para o general. Eu gostaria de, inicialmente, fazer minhas as palavras do deputado Bibo Nunes e dizer que é isso daí. Cumprimentar, inclusive, o ministro Milton Ribeiro e toda a equipe do MEC, que tem feito um trabalho excepcional aí para a retomada das aulas, inclusive. E eu digo que essa retomada das aulas é fundamental, porque os alunos são os mais prejudicados. Nós estamos correndo risco lá no Rio Grande do Norte, então a governadora disse que só vai ter aula agora em 2021, se tiver. Então, é muita falta de responsabilidade de um gestor municipal e estadual dizer que não vai ter aula no município, não vai ter aula no estado, só porque não tem vacina. As aulas particulares, nas escolas particulares, já estão voltando. Por que as escolas públicas do município e do estado não estão voltando? Isso é um absurdo. Isso é considerado crime. Eu não estou vendo nem o Ministério Público se movimentar para obrigar esses gestores dos estados e municípios a fazerem com que essas aulas retornem. Tá certo? Então eu deixo aqui patente a minha indignação como cidadão brasileiro, não somente como deputado, mas como cidadão brasileiro, por essa falta de responsabilidade e compromisso com a saúde física e mental, saúde mental dos alunos que estão dentro de casa enquanto seus pais já estão sendo obrigados a irem trabalhar. Então, por favor, Ministério Público, vamos atuar para poder fiscalizar isso daí. Gostaria de aproveitar e cumprimentar toda a equipe do governo Bolsonaro, que tem feito um trabalho excepcional pelo Brasil e também, especialmente, pelo Nordeste, colocando recurso público para que seja utilizado no combate a essa pandemia, colocando recurso público para melhorar a infraestrutura. Graças a Deus, quando as obras estão na mão do ministro Tarcísio ou do ministro Rogério Marinho, as coisas andam. Agora, deixou na mão do governo do Estado, meu amigo, é terrível. Nós estamos com a obra da barragem de Oiticica no Rio Grande do Norte há 7 anos e meio, e o governo do Estado não se movimenta para concluir essa obra. Outro crime de responsabilidade que precisa ser apurado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Gostaria de aproveitar também e falar sobre
a lamentável situação de um palavrão construído no começo do ano passado, chamado Consórcio do Nordeste, liderado pelo governador da Bahia e capitaneado pelos demais governadores aí do Nordeste. Esse consórcio do Nordeste só se viu para desviar recurso público. Eu ouvi uma reclamação aí da deputada dizendo que a ministra Damares não conseguiu empregar todo o recurso. Se ela não conseguiu empregar todo o recurso é porque não tinha destinação específica que fosse justa, que fosse correta e legal. É isso que o governo Bolsonaro está fazendo e é aqui que a gente tem que procurar trabalhar. Tá certo? Os recursos públicos que têm destinação específica estão sendo utilizados dentro da legalidade. Eu parabenizo o governo Bolsonaro, que nós estamos nesse período todo de governo sem nenhuma denúncia de corrupção no governo. Isso é muito bom. A corrupção ficou no passado desses governos aí do PT e Companhia Limitada. E por último, senhor presidente, vamos valorizar a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Tá certo? Muitos dos deputados, inclusive eu, estaremos depondo, alguns já depuseram na Polícia Federal, nesse inquérito aí que procura cessear a nossa liberdade de expressão como deputados, como cidadão brasileiro, tá certo? E estaremos fazendo esse depoimento hoje, eu particularmente estarei fazendo depoimento hoje na Polícia Federal aqui do Distrito Federal. Espero que isso daí seja resolvido quanto antes, porque se toda denúncia de blogueiro esquerdista é recalcado com a perda do governo que eles tiveram, for recebida e for acolhida pelo Ministério Público, nós não teremos fim. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos demais colegas. Estamos trabalhando pelo Brasil, o Brasil sem corrupção, o Brasil da verdade. Viva! Valeu. Obrigado, deputado. Agora com a palavra o deputado Vicentinho. Deputado Vicentinho encontra-se na sala. Está online, mas... Ok, vou chamar a deputada Jandira Fegali e, na sequência, eu retorno com o deputado Vicentinho, caso ele retorne aí, que ele comunique com a mesa. Deputada Jandira. Sim, presidente. Com a palavra. Presidente, Presidente, estou estou pronto, presidente. presidente. Corta o Vicentinho. Pode seguir, deputada Jandira. Presidente, eu agradeço e quero cumprimentá-los na volta aos trabalhos e dizer, presidente, em primeiro lugar, que nesse momento... Na sequência, chama. Nesse momento, eu quero registrar aqui o meu sentimento em relação a esse ano de 2020. É um ano, na verdade, marcado, presidente, nós estamos em setembro, em que as pessoas buscaram sua sobrevivência. E, na minha opinião, é um ano em que o governo foi o mercador da morte. E eu digo isso com muita convicção. Mercador da morte em todas as dimensões. Mercador da morte na pandemia, onde, faltando uma coordenação geral por parte do governo nessa pandemia, ele promoveu um número de mortes maior do que este país poderia ter. Poderíamos ter evitado muitas mortes e muitas contaminações, com uma atitude errática, com mensagens erradas e com falta de coordenação nacional por parte do governo no SUS e mesmo em todas as transversalidades que poderíamos ter no combate à pandemia. É o mercador da morte na questão ambiental, somando inclusive em todas as mudanças climáticas, ações criminosas, se acumpliciando com os criminosos na questão ambiental, levando à morte da fauna e da flora no país, como nós estamos vendo em todas as matérias e nessa desgraça que estamos vendo, não apenas na Amazônia, mas especificamente na área do Pantanal brasileiro. É o mercador da morte no campo da fome, do desemprego, da precarização, e agora, quando nós olhamos o apontamento no campo, inclusive, da economia, vemos que na perspectiva de 2021, nós temos um apontamento de uma economia em recessão, numa economia em depressão, porque ele aponta um ajuste fiscal cada vez mais contracionista, um ajuste fiscal que não leva ao apontamento de investimento público, o que levará à impossibilidade de uma renda básica à sociedade, levará à impossibilidade de investimento em saúde, em educação, em ciência, e levará a um desemprego maior. E desemprego significa morte, significa fome, significa dificuldade para a grande maioria da população.
Esse governo não gosta do Brasil. Esse governo se associa ao império, se associa à agressão e à guerra. E guerra também significa morte. Presidente, nós estamos vivendo uma situação difícil para esse país. Uma situação impossível desse país continuar suportando um governo que, quando o país pensa na vida, esse governo só pensa na morte. E é isso que nós temos que evitar. E esse parlamento não pode ficar passivo diante de uma situação como essa, como, lamentavelmente, apesar de medidas importantes que tem tomado, me parece não responder à altura ainda de uma situação tão dramática como essa que o povo vive. Precisamos dar respostas muito mais agudas e muito mais contundentes à desgraça que está se abatendo sobre o Brasil. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Retorno agora a palavra ao deputado Vicentinho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, antes de iniciar os debates de hoje, eu quero me pronunciar a respeito de algo muito importante na minha vida e na minha família. E a palavra é gratidão. A minha filha Luana, que mora em Barra Bonita, que trabalha em Avaré, mãe de o Bentinho, de 9 meses, com 30 anos, foi acometida de uma doença grave, casada com Adão, meu genro, e ela se submeteu a importantes cirurgias nesta semana. Meu primeiro agradecimento é a Deus, por a minha filha estar viva, e também a minha família, pelo apoio, pelo carinho, pelas orações. Também meu agradecimento aos cirurgiões Dr. Francisco e Dr. Jefferson, que foram extraordinários nesse trabalho para cuidar da minha filha, da minha vida, da vida da minha filha. Quero agradecer também aos funcionários do Hospital São José, que nos acolheram com tanto carinho. Sara Dias, assistente social, enfermeiras e funcionários do hospital. Também quero agradecer ao companheiro Lula, que não somente ele, mas tanta gente do Brasil me ligou neste momento difícil. Agradecer minha bancada generosa, à assessoria do meu mandato, ao conselho do mandato, ao vereador Joãozinho da cidade, que fez de tudo para facilitar os contatos, o conhecimento com o nosso povo, o conselheiro do meu mandato, ao pessoal do meu partido em Barra Bonita, na figura do Marcelo Cavinato, aos amigos e amigas de todos os cantos do país com as suas orações. A minha filha vai submeter a profundos tratamentos, mas o mais grave passou. Como eu nunca tinha passado por isso na vida, eu quero, neste momento, dizer que um milagre acontece nesse momento. O doutor Francisco, como o doutor Jefferson, médicos queridos da cidade, não mediram esforços para que salvasse, como ele faz com todas as pessoas da cidade, salvar as vidas. É o que aconteceu com minha filha, Luana. Minha filha querida, força e coragem. Adão, meu genro, força e coragem. Vocês, nós, vamos cuidar do Bentinho. A mãe, a Luaninha, Luana Rocha da Silva Moura, vai cuidar do Bentinho, porque Deus é maior, Deus é mais forte. E as mãos santas do médicos fizeram esse primeiro e tão importante milagre. Obrigado, senhor presidente. Gratidão, gratidão. Obrigado, deputado Vicentinho. Agora, para fazer uso da palavra, eu convido a deputada Lídice da Mata. Deputada Lídice. Tá ok, né? Perfeito. Senhor presidente, me ouve? Lhe escuto bem, deputada. Senhor presidente, quero saudá-lo nesse retorno dos nossos trabalhos, desejar que o presidente da casa se recupere o mais prontamente e dizer, senhor presidente, que gostaria de registrar 3 assuntos rapidamente. O primeiro já foi registrado, inclusive, pela deputada Alice Portugal, que é que a ministra Damares conseguiu realizar em 9 meses apenas metade dos recursos destinados para combater a violência contra a mulher.
numa circunstância em que o Brasil cresce na pandemia a violência contra a mulher, a violência doméstica e o número de feminicídios. Além disto, propõe um corte no orçamento de 1/4 deste mesmo orçamento para 2021, demonstrando a sua pouca sensibilidade e capacidade para atuar no combate à violência contra a mulher. Capacidade que está impedida justamente pela incapacidade de realizar um orçamento que não estudou e nem teve vontade de realizar, porque estava mais preocupada em tentar impedir que uma garota de 10 anos de idade estuprada pudesse ter acesso àquilo que a Constituição Federal e a lei lhe garante, o direito de interromper essa gravidez. Mas, senhor presidente, quero também voltar a registrar nessa casa a necessidade deste parlamento colocar em pauta a suspensão da cobrança dos consignados. O PL do senador Otto Alencar, 1328, também mais 34 projetos de lei nessa direção existem na casa, inclusive de autoria do deputado Camilo, onde sou coautora. Não é possível que os bancos privados possam renegociar contratos de CNPJ, de empresas privadas, e não possa renegociar os contratos dos aposentados, que nesse momento passam grande dificuldade em nosso país. Por fim, senhor presidente, para dizer que nesse momento acontece reunião da Frente da Economia Criativa e da Frente em Defesa do Audiovisual Brasileiro, para tentar viabilizar que a Ancine volte atrás na sua decisão de não liberar os recursos para os editais que já foram aprovados, mais de 700 projetos de filmes paralisados e Ancine mantendo esses recursos em sua mão para prejudicar o cinema brasileiro, um dos mais dinâmicos setores da economia criativa em nosso país. Este secretário está demonstrando o seu descompromisso com a cultura brasileira. E nós não podemos nos calar. A Câmara dos Deputados não pode deixar de agir no sentido de que a lei seja cumprida. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Com a palavra agora, a deputada Maria do Rosário. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, a minha primeira palavra é em defesa da democracia. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi fortemente atacada e hoje tem a nomeação de um reitor biônico. Alguém poderá dizer, trata-se de uma lista tríplice. Ocorre que a tradição na formação das direções das universidades e a autonomia universitária assegurada pela Constituição Federal está totalmente ferida quando o presidente da República nomeia não apenas o terceiro da lista tríplice, mas o último colocado para todos os segmentos educacionais e acadêmicos, inclusive no Conselho Universitário, que participaram da escolha. Trata-se de uma intervenção. A minha solidariedade ao reitor eleito, reeleito, e que, neste momento, não está sendo empossado pelo ataque à democracia, não apenas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, em várias instituições universitárias e institutos federais, realizada pelo governo Bolsonaro. Trata-se de um absurdo e uma violência, na medida, inclusive, que deputado agora se arvora o direito de anunciar quem é reitor de uma instituição. Atacam aqueles que governaram o Brasil nos governos Lula, Dilma e Fernando Henrique, mas jamais isso aconteceu. A autonomia universitária é peça sagrada da defesa da democracia, da liberdade acadêmica, da liberdade de cátedra e da ciência. É um absurdo também, porque quem nomeia o terceiro colocado é o mesmo que ataca a ciência, ataca a saúde, ataca a educação, ataca os educadores e educadoras. O desrespeito à educação brasileira não tem fim. Ele passa também pelo orçamento público. E é por isso que mais de 16 frentes parlamentares unificaram-se, como disse o deputado Reginaldo Lopes, para defender um orçamento justo para a educação brasileira, assim como também em todas as demais áreas. Senhor presidente, ainda quero referir
que fizemos um projeto de decreto legislativo para a revisão dessa nomeação abusiva e autoritária por parte do presidente da República da hora, este para o qual existem dezenas de pedidos de impeachment e que com certeza deve deixar o governo brasileiro pelos crimes que comete contra as pessoas, a natureza, a vida e a democracia no Brasil. Senhor presidente, o Pantanal está em chamas, a Amazônia está sendo cortada, as universidades sofrem intervenções, 136 mil brasileiros e brasileiras já perderam a vida. O que acontece hoje no Brasil é um crime de lesa-pátria também, uma vez que, acompanhado do ministro de Relações Exteriores, o secretário de Estado norte-americano vai à fronteira do Brasil com a Venezuela, com países vizinhos, e ataca a democracia no Brasil e ataca as funções da Constituição que determina para o Brasil a tarefa da paz continental e da harmonia e autodeterminação dos povos. Por favor. Cumprimento, senhor presidente Rodrigo Maia, a quem desejo pronta recuperação por agir pela democracia e por agir contra a intervenção norte-americana no nosso país e em defesa das universidades. Muito obrigada. Viva a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para dar continuidade aos breves comunicados, convido agora o deputado Paulão. Senhor presidente, queria cumprimentá-lo, todos os pares. Em primeiro lugar, queria prestar solidariedade ao companheiro Vicentinho, que tem e tem toda a solidariedade pelo momento que passa a sua filha. Minha solidariedade, Vicentinho. Queria, senhor presidente, também destacar que hoje, dia 21 de setembro, é o dia de emancipação da cidade de Olho d'Água do Casado, que fica no Alto Sertão, na beira do Rio São Francisco. Uma cidade que tem um povo ordeiro e trabalhador e que tem como seu prefeito um companheiro Zé da Ematé, que é um companheiro do Partido dos Trabalhadores, que vem fazendo uma gestão exitosa, marcada pelo trabalho, transparência e competência. Queria também saudar que hoje é o Dia da Árvore. Infelizmente, muito pouco a comemorar, porque o atual presidente da República, que não tem compromisso com a pauta ambiental, que é uma pauta geracional, uma pauta da defesa da vida, e queria simbolizar toda essa luta na figura da deputada Rosa Neide, junto com a comitiva, vem fazendo defesa do que está ocorrendo, desse processo de incêndio que devasta o Mato Grosso e que não tem sensibilidade por parte do atual presidente. E por último, senhor presidente, discutir o orçamento, a exemplo do que disse o deputado Reginaldo Lopes. Participei dessa frente, entendo a importância dela, e aí a gente fica decepcionado quando o orador que me antecedeu, um general de pijama, que hoje é deputado federal, e fica reclamando sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão é ter responsabilidade com sua fala e não fazer calúnias, atacar de uma forma vil o governo do Rio Grande do Norte e o PT, é não discutir o orçamento. Hoje as Forças Armadas têm um orçamento de quase 150 bilhões de reais. A pergunta, será que é mais prioritário ter orçamento para as Forças Armadas ou para a educação, para a saúde? As Forças Armadas que conseguem fazer um lança-chamas, marino de alta propulsão, não conseguiu até hoje fazer um respirador artificial. É por isso que nessa linha é importante fazer o debate e, ao mesmo tempo, senhor presidente, fazer um debate de uma luta justa. Os precatórios do Fundef, que esta casa aprovou e de forma irresponsável, esse presidente que é inimigo da educação vetou. Espero que a gente possa pautar os precatórios do Fundeb e derrubar
para fazer defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Agora convido para fazer uso da palavra o deputado Camilo Capiberibe. Olá, senhor presidente. Eu quero cumprimentar todos os parlamentares que acompanham, toda a população que acompanha essas breves comunicações e, nessa oportunidade, pedir para que o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, paute o mais rápido possível, inclusive imediatamente, a medida provisória 1000 de 2020, que é, na verdade, a extensão do auxílio emergencial que foi instituído pelo Parlamento brasileiro. Vamos lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, desde o início da pandemia, é contra as medidas de isolamento social, responsabiliza governadores e prefeitos por tê-las adotado, ou seja, ele não era favorável a que o Estado brasileiro, em nenhum nível, esfera, tomasse medidas que garantissem a possibilidade das pessoas ficarem em casa. No entanto, esse parlamento sensível, e em particular a oposição, né, porque o governo, no momento em que se discutia isso, propunha R$200, a proposta era R$200, vamos falar um português bem claro, e foi o parlamento, pressionado pela oposição em particular, que instituiu levar para 500, e depois o presidente, se rendendo aos fatos, levou a 600, o presidente gostou muito do impacto positivo que isso teve na popularidade dele. Nós não fizemos isso pensando no presidente ou em nós mesmos, fizemos isso pensando na população, principalmente os que mais precisam, que tivesse a oportunidade, a possibilidade de ficarem em casa nesse momento em que as regras exigem o isolamento social. Nós estamos em sessão remota exatamente por causa disso. E é bom lembrar que foi divulgado estudo mostrando que milhões e milhões de brasileiros voltaram para uma situação de fome, não tem o que comer. E é nesse momento que, por exemplo, aqui no meu querido estado do Amapá, nós temos 107 mil habitantes em situação de fome, né, com alimentação ruim ou insuficiente, segundo o IBGE. Né, 13,2% da população é mais do que o dobro da taxa nacional de fome. Né, então, isso nos mostra o seguinte: aqui no Amapá nós temos o maior percentual de beneficiários do auxílio emergencial, que nós temos aqui 138 mil domicílios, são 67% da população, tem pelo menos uma pessoa beneficiada. E aí é nesse contexto que o presidente quer cortar o benefício de 600 para 300. E é nossa vez, novamente, senhor presidente Luiz Miranda, é trazer de volta o valor para 600 e garantir as 4 parcelas até dezembro, para que o Brasil seja menos impactado pela queda econômica. Isso aí o PIB já mostrou que o auxílio emergencial, que é da iniciativa do parlamento, ajudou o Brasil. Então vamos ajudar aqueles que precisam, vamos votar MP 1000 com as emendas 26 e 30 de minha autoria, para o valor ficar em 600 e serem pagas mais 4 parcelas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Para fazer uso da palavra agora, eu convido o deputado Pedro Uxai. Eu vou lá me preparar para os próximos debates. Esse aí eu já estou tranquilo. Deputado Pedro se encontra? Ausente. Passo a palavra agora para o deputado Joseildo Ramos. O deputado Joseildo também ausente. Senhor presidente, eu estou na área. Vamos lá. Está me ouvindo? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu trago aqui um assunto por demais importante, principalmente para nós aqui do Nordeste brasileiro. Eu estou tratando exatamente do fatiamento e a venda na Bacia das Almas da maior empresa brasileira, onde os brasileiros depositam nela parte do seu maior orgulho de sermos brasileiros. Eu estou falando da Petrobras. E aí aquele termo foi utilizado naquela reunião fatídica de 22 de abril próximo passado,
de passar a boiada. O governo deste país está passando a boiada no momento em que deveria estar abraçando a nossa soberania, mantendo os empregos. E a Petrobras acabou de vender o campo do Rio Ventura, entre os municípios de Pojuca e Catu, na região metropolitana da nossa capital, Salvador, aqui na Bahia. São 450 empregos diretos. Certamente, a partir de agora, uma pequena empresa do ramo de petróleo comprou esse campo do Rio Ventura e certamente metade dessa mão de obra não vai estar empregada, em plena pandemia. E isso vai acontecer no norte, no nordeste, no sul, e a Petrobras também tem interesse de vender as suas refinarias. A Petrobras está viabilizando empregos no país americano, nos Estados Unidos. Nós viramos verdadeiramente quintal dos Estados Unidos. Nós estamos comprando combustíveis, importando combustíveis e com a política de preço que não está de acordo com o interesse nacional, com o interesse do povo brasileiro. Então, passar a boiada é precarizar a relação de trabalho nos campos de petróleo. É vender o nosso parque de refino, que é um dos maiores e mais contemporâneos do mundo, com tecnologia avançada. Nós estamos vendendo o que temos de melhor para criar, particularmente com a iniciativa privada, monopólios e oligopólios privados em cada região, a partir da venda das nossas grandes e tecnologicamente avançadas nossas refinarias, nossas fábricas de fertilizantes. Isso é um crime de lesa pátria, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Obrigado, deputado. Agora convido a deputada Benedita da Silva. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesse momento nós estamos realmente apavorados com os resultados das mortes que vêm acontecendo em função desta pandemia no nosso país. Senhor presidente, nós já alcançamos 4.554.629 casos. 4.554.629 casos, e me parece que estão naturalizando 136.895 mortes, senhor presidente. Isso não é pouco, isso é demais. O Rio de Janeiro, 251.909 casos e 17.677 mortes. Isso são números de ontem, senhor presidente. Com as aberturas dos comércios, abertura de escolas, as ruas movimentadas, nós estamos vendo supermercados lotados, nós estamos vendo as pessoas com atividades culturais lotadas, porque os governantes não têm condição de fiscalizar, de inibir e de exigir. Já estamos vendo um número enorme sem máscara. Senhor presidente, isso é uma irresponsabilidade. E não abrir escolas como querem abrir e deixar, senhor presidente, que os professores e professoras fiquem vulneráveis nesse momento. Não é uma coisa de esquerda ou de direita. Nós estamos falando de vidas, vida de pessoas das quais são das nossas famílias, são amigos, amigas, pai, mãe, avós. Senhor presidente, não dá para tratar com naturalidade essa questão.
É preciso que a abertura da escola não é que vai esperar uma vacina, mas tem que ter segurança sanitária, tanto para o aluno quanto para o professor. Isso não está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, isso não está acontecendo no estado, que está um caos tremendo. E os dados que nós estamos dispondo aqui são dados da Secretaria de Saúde, não é nem desse pool de imprensa que estão fazendo esse levantamento, até porque estão proibidos de fazerem e de notificarem, né, e darem essas informações que nós consideramos extremamente necessárias. É uma questão de direito, senhor presidente, é uma questão de vida. Vossa Excelência, que tem tido um comportamento muito sério nessa casa, sabe que o que nós estamos falando não é uma questão ideológica pura e simplesmente partidária, mas sim estamos falando de vida. Concluo, senhor presidente, desejando uma recuperação rápida ao presidente Rodrigo Maia e esperando que volte logo e que a gente dê continuidade a todos, mas todos os projetos que venham assegurar e amparar as pessoas nessa pandemia. Muito obrigada pela tolerância, senhor presidente. Eu que agradeço, deputada. Agora convido o deputado Rubens Ottoni. Senhor presidente, ilustres deputados e deputadas, povo brasileiro que nos acompanha pela TV Câmara e também pelas redes sociais, em primeiro lugar, minha saudação aqui especial, a valorização, o reconhecimento ao trabalho realizado neste final de semana pela comissão de parlamentares que representou essa casa, coordenada pela deputada Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, em visita a áreas atingidas pelos incêndios florestais no Pantanal mato-grossense. Uma atitude importante diante aí do descaso do governo federal, que mais uma vez se omite frente às suas tarefas constitucionais. Ao mesmo tempo, essa visita ela foi importante e é uma ação propositiva, uma ação de busca de subsídios para a elaboração de um plano permanente de proteção ao Pantanal, que há dias arde em chamas, vive uma tragédia, sofre com o sacrifício da sua fauna e da sua flora, comove o povo brasileiro, comove a comunidade internacional, mas não consegue sensibilizar o presidente Bolsonaro e o seu governo, infelizmente. Bolsonaro foi capaz de dizer, diante de um Pantanal em chamas, que o Brasil está de parabéns pela maneira que trata o seu meio ambiente. E isso no momento em que o Pantanal vive o maior número de focos de incêndio da sua história. E assim ele trata com desdém. E justamente na semana em que 8 países europeus enviaram carta ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, dizendo que o aumento do desmatamento no Brasil dificulta a compra de produtos brasileiros por aquela comunidade. Então, diante disso, é preciso nós lamentarmos a posição do governo federal, mas, ao mesmo tempo, parabenizar a Câmara dos Deputados, parabenizar a comissão coordenada pela deputada Rosa Neide, aí o deputado Newton Tato, Paulo Teixeira, professor Israel, Rodrigo Augustin. Vocês nos representam. Vocês nos representaram muito bem, representam o povo brasileiro na realização desse importante trabalho, desta importante missão em defesa do Pantanal, em defesa do meio ambiente, em defesa do povo brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Agora eu convido para fazer uso da palavra o deputado Henrique Fontana. Bom dia, presidente. Quero cumprimentá-lo, também publicamente desejar as melhoras do presidente Rodrigo Maia, assim como de todos os brasileiros que estão enfrentando a contaminação pela pandemia de coronavírus. Mas quero falar hoje, como meu colega Rubens Ottoni, da questão ambiental
do nosso país. O governo Bolsonaro vem causando prejuízos enormes ao Brasil em praticamente todas as áreas de gestão pública. O prejuízo é enorme na economia, o prejuízo é enorme do ponto de vista sanitário, com o descontrole da pandemia, mas aqui na questão ambiental estamos chegando às raias do absurdo, às raias de um crime de lesa humanidade e de lesa pátria contra o nosso país. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicam um crescimento das queimadas e desmatamento na Amazônia em torno de 28% neste ano, quando comparado com o ano de 2019. No Pantanal, para onde foi, neste final de semana, uma comissão especial da Câmara Federal, nós já estamos contabilizando 2,3 milhões de hectares destruídos pelo fogo, no maior volume de queimadas no Pantanal desde 1998, quando estes dados passaram a ser avaliados. De janeiro a setembro de 2020, o número de incêndios em áreas florestais do país e também no Pantanal triplicou em relação ao ano de 2019, deputada Luísa Erundina. Isto é um absurdo. Isto é, insisto, um crime de lesa pátria contra o nosso país, contra a biodiversidade, contra o meio ambiente, contra o povo brasileiro. E qual é a resposta do presidente Bolsonaro e do vice-presidente Mourão diante deste tema, deputado Célio Moura? O presidente Bolsonaro diz que está tudo bem, que o Brasil está de parabéns na questão ambiental. E o vice-presidente Mourão coloca em dúvida os dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que é uma estrutura pública de altíssima credibilidade, com profissionais da mais alta qualidade técnica, e propõe a compra de um novo sistema. Ou seja, é a velha tese, presidente, e concluo em 30 segundos, de lançar dúvidas e falsas polêmicas para não solucionar o assunto e colocar o país sob o controle deste tipo de debate desqualificado. O mesmo absurdo que o presidente Bolsonaro faz em relação à propaganda da cloroquina para confundir a forma de enfrentarmos a pandemia de coronavírus é a mesma coisa que se repete na questão ambiental agora, quando Bolsonaro e Mourão tentam colocar em dúvida os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Temos que dar um basta a este ataque brutal que o meio ambiente brasileiro está sofrendo pela irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Obrigado, deputado. Agora com a palavra, convido o deputado Célio Moura. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o estado do Tocantins, senhor presidente, que é da região amazônica, eu sou um amazônida, estamos vendo o estado pegar fogo. O Tocantins tem centenas e milhares de números de incêndios, principalmente na região do Cantão. Nunca houve tantos números de incêndio na Amazônia. É a maior da história. E nós denunciamos isso lá atrás. No começo desse ano, usamos a tribuna da Câmara para poder avisar o governo federal que tomasse providência, porque a Amazônia iria pegar fogo mais do que já aconteceu nos anos anteriores. E, infelizmente, o governo do estado do Tocantins, as nossas reservas estão todas pegando fogo, como é o caso da região do Cantão, a região mais preservada do estado do Tocantins. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, com relação ao coronavírus, olha, com o número de pessoas que já morreram, que já perderam as suas vidas, corresponde a 548 jatos jumbos com 250 passageiros que caíram e morreram todos as pessoas que estavam nesses aviões. Ou seja, é um desastre
todo dia morre o correspondente a 4 jatos cheios de gente, cheios de passageiros. E, enquanto isso, no estado do Tocantins, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a Polícia Federal fazendo batidas, entrando na Secretaria da Saúde do Estado para poder descobrir que no Tocantins existe maracutaia, existe desvio de dinheiro da nossa saúde, dinheiro que nós mandamos para combater o coronavírus. E o governo do Estado, ao comprar as camas, só para vocês terem uma ideia, uma cama que custava em torno de R$7 mil, o governo do Estado pagando 21, 22 mil reais e desviando esses valores. A Polícia Federal fez agora busca e apreensão na Secretaria da Saúde, mais uma vez envergonhando o mais novo estado do Tocantins. Nós já mandamos 871 milhões de reais para o estado do Tocantins e, infelizmente, o nosso estado está abandonado, com pessoas morrendo, com as pessoas sofrendo, sem médicos, sem assistência médica, sem socorrer a população tocantinense. Portanto, senhor presidente, é lamentável o comportamento do governo do estado quando se refere a tratar da população do estado do Tocantins. Quero aqui lamentar e pedir socorro. Salve o estado do Tocantins, o estado mais novo da federação, onde o dinheiro da saúde, o dinheiro do coronavírus está sendo desviado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Agora com a palavra eu convido o deputado Daniel Almeida. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o governo Bolsonaro, além de incendiar o Brasil, de abandonar o meio ambiente, de produzir o desmonte das nossas estatais, tem um alvo que ele não perde de vista e que persegue e que maltrata todos os dias. São os trabalhadores brasileiros. Recentemente, verificamos que o índice de desemprego só cresce no nosso país. São mais de 14 milhões de desempregados. As agências do INSS estão sem condições de atender as pessoas. Antes da pandemia e no período da pandemia, essa situação se agravou. Não há condições das pessoas que têm o direito à aposentadoria se aposentar. Não há a garantia das pessoas que estão doentes ter acesso à perícia para ter o seu retorno ao trabalho. Na área de fiscalização do descumprimento de direitos trabalhistas, é um caos. Há um desmonte das ações de fiscalização. Vejam só, senhoras e senhores deputados, quem está nos assistindo. No período de 2013 a 2018, o orçamento para a fiscalização no nosso país chegou, em média, a 55,6 milhões. 2019 e 2020, 29,3 milhões. Para 2021, está uma previsão no orçamento de 24,1 milhões. É menos da metade da média de 2013 a 2018. É efetivamente abandonar os trabalhadores. A reforma trabalhista já precarizou as relações de trabalho e, sem fiscalização, é colocar a situação de trabalho escravo, que já envergonha tanto o nosso país. Sem se contentar com isso, o governo Bolsonaro corta pela metade o auxílio emergencial. Esse auxílio que o Congresso aprovou de R$600, agora ele cortou pela metade. São só R$300. Isso não só impacta a vida dos trabalhadores, que depende desse recurso para ter seu alimento, mas impacta a economia, especialmente nos estados mais pobres. Os estados do Norte e Nordeste, todos os estados do nosso país, tiveram uma sustentação das suas atividades em função de alguma manutenção da arrecadação que
a renda, o auxílio emergencial produziu, porque esse recurso vai para o consumo e, indo para o consumo, retorna boa parte como tributos, cortando pela metade, vai impactar estados e municípios, especialmente os mais pobres. Obrigado. Para perseguir e maltratar os trabalhadores brasileiros. Agora convido para fazer uso da palavra no plenário o grande amigo deputado Fernando Rodolfo. Presidente, bom dia. Bom dia a todos os deputados e a todo o público que nos acompanha pela transmissão ao vivo da TV Câmara. Senhor presidente, eu gostaria, nesta manhã de segunda-feira, de fazer aqui um pedido especial a todos os parlamentares dessa casa. No último dia 14, o presidente Jair Bolsonaro publicou no Diário Oficial a Lei 14.057, uma lei aprovada por este Congresso, que trata sobre a questão de precatórios do governo federal. E no texto dessa lei estava garantido o direito aos professores brasileiros do rateio de 60% dos precatórios do Fundef. O presidente sancionou a lei, mas, no entanto, vetou essa parte dos precatórios do Fundef. Portanto, eu quero aqui hoje conclamar a todos os nossos pares, todos os deputados e também todos os senadores, para que a gente possa derrubar esse veto e fazer justiça aos professores brasileiros, porque são eles que colocam a educação brasileira para funcionar. E a valorização do professor é o primeiro passo para que a gente possa ter e oferecer uma educação de qualidade aos nossos alunos. Portanto, eu gostaria aqui de dizer a todos vocês aqui que nós estamos, junto com o deputado Bacelar da Bahia, lançando um site que é o www.nãoaovetodorateio.com.br. Todos os deputados, todos os senadores estarão recebendo na manhã desta segunda-feira, nos seus e-mails, uma mensagem pedindo o posicionamento de cada um com relação a esse veto, a essa apreciação do veto, que é o veto 48.20.005, que faz justiça aos professores. A derrubada desse veto fará justiça aos professores brasileiros. E nós estaremos à frente dessa campanha, mobilizando todos aqueles que querem a derrubada desse veto, de forma presencial, inclusive, fazendo audiências públicas em vários estados do Nordeste, porque enquanto houver tempo, enquanto esse veto não for apreciado aqui, haverá luta e nós vamos lutar para que esse veto seja derrubado e para que o direito ao rateio dos precatórios do Fundef seja garantido por este Congresso Nacional aos professores. A gente não quer nada demais, o que nós queremos é apenas o reconhecimento do direito, um direito que já está na lei do antigo Fundef e do atual Fundeb e que, por causa de um acórdão do TCU, não está sendo cumprido pelos municípios brasileiros. Portanto, não ao veto do rateio dos precatórios do Fundef, não ao veto 48.20.005. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Agora convido para dar continuidade de forma virtual o deputado Merlong Solano. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, infelizmente, utilizo a palavra nessa sessão de hoje para registrar que o Brasil continua em profunda crise humanitária, social, ambiental e econômica. A crise da pandemia segue firme. São mais de 136 mil mortes no Brasil. O Brasil responde por 14,2% dos mortos pela Covid no mundo, quando sua participação na população é de apenas 2,7%. Portanto, nós respondemos por 5 vezes mais pelas mortes do que participamos na população. Já superamos nesse critério relativo os Estados Unidos, onde a participação nas mortes supera na população apenas em 4,9%. A crise se aprofunda também na área social, com a volta da fome e a população economicamente ativa, mais da metade fora do mercado de trabalho. Enquanto isso, na área ambiental, o Pantanal, a Amazônia e os Cerrados ardem em chamas, diante de um olhar indiferente do governo, cujo presidente vai para a região dizer que o Brasil está de parabéns pela sua política ambiental. Diante desse quadro geral, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, qual a estratégia do governo Bolsonaro? Corta o auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300 e anuncia o seu fim a partir de dezembro. Com isso,
reduzirá o consumo das famílias com impacto negativo sobre a atividade econômica. Coloca o fim do auxílio às empresas para o pagamento dos salários. Com isso, nós teremos uma tendência ao aumento do desemprego. E anuncia o fim da compensação à queda de arrecadação dos estados e municípios, que sem uma recuperação da econômica terão sua capacidade de investimento tendendo a zero nos próximos meses. Portanto, um quadro de grande crise. E diante desse quadro, quais as respostas do governo Bolsonaro? Bolsonaro espera que o Brasil retome o crescimento econômico, saia desta profunda crise apenas pela ação da iniciativa privada. Numa situação como essa em que o país se encontra, senhor presidente, é o mesmo que esperar que o paciente saia da UTI direto para correr uma maratona. Absolutamente inalcançável este objetivo. O mundo todo, na sua experiência histórica, sabe que nas ocasiões de profunda crise é preciso que o Estado entre forte, fazendo investimentos e conduzindo a ação da iniciativa privada. É este o caminho que temos que seguir no Brasil. Aumentar o investimento público e induzir a iniciativa privada a recuperar sua confiança para que a economia do país volte a crescer. E, ao mesmo tempo, começar um processo sério de reforma tributária que permita que o que hoje é pago com dívida pública possa vir a ser pago amanhã com tributação sobre os mais ricos e os super ricos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Agora convido o deputado Alencar Santana Braga. Onze horas e 31 minutos. Próximo orador, deputado Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo. Um minutinho, deputado Alencar, estão lhe localizando no sistema. Você acompanha pela Rádio Câmara e TV Câmara breves comunicados. Colegas e colegas, deputados e deputadas, é um momento de muita tristeza, de indignação, de revolta de tudo que acontece no país. E parece que alguns ou não percebem ou menosprezam a gravidade da situação, a omissão desse governo. O Brasil, nossa natureza, nossa floresta, pega fogo, destrutivo, atingindo nossa fauna, nossa flora, o ecossistema como um todo, e o presidente continua, parece que no mundo da fantasia, da brincadeira, e seu entorno. Isso não só atinge a imagem do país, mundo afora, atinge também os negócios, mas atinge principalmente a vida do povo brasileiro. Quero aqui parabenizar os colegas, na pessoa da deputada Rosa Neide, que foram ao Pantanal denunciar o descaso e aquilo que acontece no Pantanal brasileiro. Mas não é algo diferente que, infelizmente, também ocorre nas queimadas que ocorrem na Amazônia. Então, nós temos que deixar aqui registrado o nosso repúdio, a nossa indignação e a nossa tristeza, porque essa é uma riqueza brasileira, é uma riqueza que o mundo também admira, é a beleza, mas principalmente, como eu falei, já é a vida. O Brasil também, nos últimos dias, nós tivemos outras notícias tristes. O Brasil voltou ao mapa da fome, da miséria. Lembro da campanha presidencial de 2002, que o presidente Lula disse claramente que o objetivo dele, se ele não fizesse outras coisas, mas que pelo menos o brasileiro tivesse três refeições ao dia: o café da manhã, o almoço e o jantar. E assim ele fez. O povo brasileiro estava comendo, estava vivendo, estava saindo da fome, saindo da miséria. Houve a inclusão social, mas agora esse terror volta ao país. Basta nós observarmos as cidades, as pessoas que moram na rua, as pessoas que voltaram a pedir, porque precisam se alimentar. E o presidente, justamente numa hora como essa, reduz pela metade o auxílio emergencial. Dinheiro para o Ministério da Defesa tem.
Dinheiro para bancos tem, mas dinheiro para combater o incêndio, o fogo e para alimentar o nosso povo não tem. Isso é desumanidade, isso é crueldade. Isso é de um governo que vira as costas do seu povo, que trai a pátria. Isso é símbolo do descaso, infelizmente, que o Brasil vive. Mas tenho certeza, presidente, para concluir, que o povo brasileiro dará a volta, começando pelas eleições municipais, elegendo muito mais prefeitos comprometidos com a vida e com as políticas públicas sociais. Obrigado, deputado. Agora convido o deputado Nilton Tato para fazer uso da palavra. Ausente. Agora, a minha colega de bancada aqui do Distrito Federal, a deputada Érica Cocai. Deputada Érica está presente? Ausente. Deputado José Ayrton Félix Cirilo, meu amigo, está aí? Online. Senhor presidente, senhores parlamentares, todos que estão nos acompanhando nessa sessão da Câmara, nessa manhã de segunda-feira, eu queria destacar, senhor presidente, infelizmente, essa situação grave que nós estamos vivendo no país, que é uma situação terrível de uma crise sistêmica, uma crise econômica, uma crise social, uma crise profunda de desemprego e, sobretudo, essa crise sanitária em função da pandemia que nós estamos enfrentando no país. É algo gravíssimo, porque o Brasil já ultrapassou a casa dos 135 mil pessoas já falecidas, além de 4,5 milhões de pessoas já que foram contaminadas em função do coronavírus. Mas, nessa situação toda que nós estamos vivendo, nós, do Partido dos Trabalhadores, a bancada do PT e o PT nacional, diante desse cenário grave que nós estamos vivendo, o nosso partido apresenta a proposta de um plano de transformação, de reconstrução nacional do país, para que nós possamos, com essas ideias, com esses projetos, resgatar a esperança do nosso povo, para que nós possamos, no exemplo passado que foi construído, do nosso país, a partir do nosso governo, do presidente Lula, da presidente Dilma, o Brasil possa, de fato, evoluir no sentido de que nós precisamos sair dessa situação grave, tanto internamente, nacionalmente, como internacionalmente, porque nós estamos sendo, infelizmente, objeto de chacota internacional. Até essa questão ambiental é uma questão que leva o país para um profundo isolamento internacional, e nós precisamos resgatar a esperança do novo povo através de uma política, sobretudo de geração de emprego e renda, que resgate os investimentos na educação, na moradia, nas áreas sociais e, sobretudo, uma política de investimento, de desenvolvimento, para que o Brasil possa, de fato, resgatar sua esperança. É esse sentimento, senhor presidente, que nós, do Partido dos Trabalhadores, através do plano de reconstrução e transformação do Brasil, se propõe a apresentar para a sociedade, para que a gente possa debater todo esse conjunto da crise que nós estamos vivendo, mas dando um norte que resgate exatamente a esperança do país que está hoje sem rumo. É esse sentimento que nós queremos estar juntos com cada um de vocês
dizer para o povo brasileiro para concluir, que mesmo com todas as dificuldades, há sim a esperança para que nós possamos ter melhores dias com o nosso país. É esse sentimento que eu quero passar para cada um de vocês nesse dia em que nós estamos vésperas do processo eleitoral, por favor. Tendo política dos municípios, porque são através das cidades, dos municípios, que nós iremos dar a nossa contribuição através do local para que o Brasil mude também nas cidades, nos municípios, e em 2022 nós possamos, de fato, ter um novo projeto para o país, senhor presidente. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, deputado. Bom, eu só quero registrar aqui que o deputado Girão me fez uma solicitação de direito de resposta a respeito do que foi... Perdão, por favor. Silencia os microfones. Só um minuto, meu Valente. Só um minutinho. O deputado Girão me fez um pedido de resposta acerca do que foi dito pelo deputado Paulão e eu estou indeferindo, apesar de achar que deve ser respeitosa a relação entre os pares. Por favor, para a gente evitar esse tipo de situação. Deputado Girão, infelizmente, nós não estamos na ordem do dia. É os breves comunicados, não fez sentido, ok, a gente criar essa polêmica. Mas em respeito ao senhor, ao seu pleito e à sua insistência, estou lhe dizendo que eu também acho muito descortês um colega falar que o outro é um coronel de pijama ou qualquer coisa do gênero. Todavia, no entanto, eu peço que o senhor compreenda que não será dado esse direito de resposta, até para evitar qualquer tipo de polêmica no segmento dos trabalhos. Vou deixar agora... Eu lhe retorno a palavra, deputada Érica. Vou passar agora a palavra para o deputado Ivan Valente, que já está a postos. E, na sequência, a deputada Érica Cocai estava a caminho do plenário, fará uso do seu direito à palavra, porque quando eu ali chamei, ela não estava online. Por favor, Ivan Valente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, finalmente, o presidente Rodrigo Maia, quem deseja pronta recuperação, nomeou um relator para o PL 1665, da nossa autoria, da deputada Luísa Erundina, também da bancada do PSOL, e hoje agregada por vários parlamentares que pedem para ser coautores, e são bem-vindos, assim como todos os deputados que apresentaram projetos semelhantes que devem ser apensados a essa proposta. Então, eu queria cumprimentar o presidente da Casa, mas particularmente ao relator, deputado Fábio Tradi, que tenho confiança, fará um relatório que vai contribuir em muito para acabar com essa exploração, não só durante a pandemia, que é o projeto do que o projeto trata, mas para garantir direitos para essas pessoas, os entregadores de aplicativos, que se tornaram absolutamente essenciais aí na pandemia e que têm um sistema de trabalho extremamente precarizados, superexplorados por grandes empresas multinacionais. É só ver a propaganda nesse momento, da iFood, do iFood nas redes de televisão, como se eles fossem tão humanistas, mas desumanizam o trabalho desses entregadores de aplicativos e são monopólios, 3, 4 empresas que tratam disso. Por isso, o nosso projeto de lei, junto com a Luísa Erundina, é uma proposta que visa, primeiro, garantir os equipamentos de proteção durante a pandemia, mais do que isso, seguros contra acidente e contra a Covid. E nós precisamos avançar no relatório com direito à alimentação e tratar de uma questão que é essencial, senhor presidente, que é a questão dos cancelamentos, que é uma reivindicação do movimento, dos chamados break dos apps, que estão fazendo movimentações já há 3 meses, muito importantes em todo o país. Nós estamos falando de 4 milhões de pessoas, que tem sido um desvio, inclusive, do desemprego. Por isso, nós estamos querendo que esse projeto seja votado rapidamente, incorporando o debate
sobre direitos, inclusive sobre futuros direitos, um novo projeto que trate de questões trabalhistas, dos direitos dos trabalhadores, como férias, 13º e etc. Mas, nesse momento, nós precisamos avançar nessa pauta e rapidamente, porque ela já é tardia, porque essa proposta já tem quase 5 meses aí na casa, a pandemia continua e nós queríamos ver esse projeto aprovado rapidamente. Por isso, peço ao deputado Trade, com quem estamos mantendo um diálogo e confiamos perfeitamente na sua capacidade de atendimento às demandas de setores excluídos. Para concluir, deputado, por favor. Só finalizo com uma questão, presidente, que associações de comércio já estão fazendo luta política errada, dizendo que entregadores ganham por 4 horas de trabalho 2 salários mínimos e meio. Pelo contrário, nós temos uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia que mostra o contrário. Está se trabalhando de 9 a 16 horas por dia para se ganhar 1 salário mínimo e, no máximo, 2 salários mínimos em condições muito precárias. Pela votação imediata do PL 1665. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ivan Valente. Em plenário, encontra-se a deputada Érica Cocai, que fará uso da palavra. Apenas dizer que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras tem absoluto acordo com o projeto do deputado Ivan Valente, da deputada Luísa Erundina, para que nós possamos romper esse nível de precarização das relações. E uma precarização que vem embalada com a tentativa de dizer que são empreendedores, mas são trabalhadores e trabalhadoras sem o mínimo de condições de estar enfrentam um trânsito que é um trânsito caótico. E esse trânsito caótico faz com que esses trabalhadores e trabalhadoras trabalhem em risco e trabalhem 14 horas, 15 horas, 16 horas, para perceber muitas vezes um salário mínimo ou pouco mais do que isso. São bloqueados sem que ninguém tenha conhecimento de por que estão sendo bloqueados. E muitos deles não têm nenhum tipo de ponto de apoio para que possa ali ter o mínimo de tranquilidade para exercer uma humanidade que não pode ser negada nas relações de trabalho. Nós estamos vivenciando, em verdade, uma barbárie. Tivemos uma reforma trabalhista que diziam iria gerar tantos empregos e não se gerou emprego. Antes mesmo da pandemia, nós já tínhamos por volta de 40 milhões de brasileiros e brasileiras na informalidade. Nós temos, portanto, um Brasil que mostra uma face muito cruel, que é a face de quem ostenta a faixa presidencial e ostenta a faixa presidencial, primeiro, estabelecendo e tentando terceirizar todo o ônus das suas ações. Não é responsável pelo enfrentamento à crise com relação à pandemia, não se sente responsável com relação à crise econômica, chega inclusive a vetar uma matéria e chamar o Congresso para derrubar o próprio veto. Então nós estamos vivenciando uma irresponsabilidade e uma crueldade que arde a mata no Pantanal, arde a Amazônia, mas também arde da nossa pele, arde a nossa cidadania, arde a dignidade deste país. Aliás, a soberania deste país está todos os dias ameaçada, seja pela medida provisória 995, que possibilita a criação de subsidiárias na Caixa e que essas subsidiárias desmembrem a atividade fim ou a empresa mãe para que elas possam ser privatizadas sem que esse parlamento possa se posicionar acerca desta privatização. É uma burla a decisão do STF, mas ao mesmo tempo a ameaça de privatização dos Correios, uma empresa que dá lucro do serviço que não é monopolizado, inclusive, esse lucro vem de por volta de 10% dos municípios, que seguramente se restringirão ao atendimento de quem só pensa em lucro se essa empresa vir a ser privatizada. Hoje, nós vamos ter um julgamento no TST, agora às 13h30, da greve heróica, histórica dos trabalhadores dos Correios, que defendem os seus direitos conquistados com muita dor, com muita luta, e que simplesmente 70 desses direitos foram arrancados do cotidiano de trabalho, do acordo coletivo desses trabalhadores e trabalhadoras. Esperamos que se faça justiça neste país. E por fim dizer, presidente,
presidente Marcos Pereira, que acabamos de ter uma reunião com os movimentos das pessoas com deficiência, porque hoje é o dia de luta das pessoas com deficiência, e é preciso que esta casa possa demonstrar que tem compromisso com a inclusão, que tem compromisso com a acessibilidade, que tem compromisso de fazer com que nós tenhamos uma sociedade onde se compreenda que a humanidade é uma só e que se trata apenas de igualdade de oportunidades. Hoje também é o dia de se votar a medida provisória 971, que faz justiça e reajusta os salários dos profissionais de segurança aqui do Distrito Federal. Portanto, nós temos hoje um dia para lembrarmos a luta das pessoas com deficiência, ao mesmo tempo a necessidade de termos uma solução justa para os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios e mantermos uma soberania que é ameaçada quando o governo federal se coloca o corpo desta nação para ser pisoteado pelos interesses estadunidenses contra a Constituição brasileira. Deputada Perpétua Almeida. Me dê aí, Vou direto, vamos aí. Senhor presidente, colegas parlamentares, o governo do presidente Jair Bolsonaro tem sido um caos para grande parte da sociedade brasileira. São muitos os problemas. Além das queimadas que neste momento envergonham o Brasil e atrapalham, inclusive financeiramente, a venda de produtos nacionais, nós temos hoje uma situação que deixa milhões de brasileiros desamparados, que é o atendimento nas agências do INSS. O governo não se preparou para atender o povo no retorno do trabalho das agências, no retorno das aberturas. Não tratou com os trabalhadores para que eles tivessem condições de saúde para esse atendimento, cumprindo todas as exigências legais para a proteção dos trabalhadores. Por outro lado, o governo também não preparou as agências para, de fato, estarem abertas, atendendo a população. Por conta disso, nós entramos com uma ação na Justiça Federal, foi na sessão do Acre, é óbvio, a decisão valerá para todo o Brasil, que cobra a reabertura das agências do INSS para atender a demanda reprimida da população que precisa desse atendimento, mas, ao mesmo tempo, chamamos a atenção de que é preciso cumprir todas as regras sanitárias para garantir a saúde dos trabalhadores do INSS. Imagina, senhor presidente, que uma das regras para um cidadão ser atendido no INSS é apenas se ele se programar com antecedência e marcar esse atendimento. Eu pergunto, a grande maioria dos municípios brasileiros, no norte e no nordeste do Brasil, que não tem acesso à internet, e a grande maioria das famílias pobres, que nem telefone tem, como vão fazer para serem atendidas? No caso do Acre, tem pessoas viajando 3, 4 dias de barco, andando com seus familiares nas costas, 3, 4 horas de viagem a pé, e chegam numa agência do INSS e ela se encontra fechada. O que fazer com essas pessoas? Como o governo não tem sensibilidade a esse atendimento? Muitas grávidas que não conseguem suas licenças, muitas mulheres que já ganharam o bebê e não conseguem o seu auxílio maternidade, muitas aposentadorias que em tempo de serem pagas, outras em tempo de fazer revisão e tantos outros dependendo do auxílio doença para trabalhar. Mas as agências não estão abertas. E os trabalhadores reclamando que as poucas agências que abriram não estão lhes dando condições de saúde para atender. O governo não podia tratar um assunto tão importante como é o atendimento do INSS de forma irresponsável, como vem tratando, sem se programar para atender a população. Pela Constituição brasileira, o povo tem direito ao atendimento. Então, é preciso garantir o que a Constituição diz.
o povo vai chegar na Conclui, agência do deputada. INSS e ser atendido e os trabalhadores poderem trabalhar com segurança. Muito obrigada. Obrigado, deputada Perpétua Almeida. A lista de presença registra o acesso de 365 senhoras deputadas e senhores deputados no Infoleg parlamentar. Está aberta a sessão deliberativa remota sobre a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro. Iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Passa-se a ordem do dia. Medida provisória número 971 de 2020. Comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício número 197 de 2020, que encaminha nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, combinado com o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020, o processado da medida provisória número 971 de 2020, que aumenta a remuneração da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do Distrito Federal e da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos extintos territórios federais e altera as regras de sessão da Polícia Militar no Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do Distrito Federal. À medida provisória foram oferecidas 74 emendas, dentre as quais a de número 34 foi rejeitada pelo respectivo autor. Retirada pelo respectivo autor. Discussão em turno único da medida provisória número 971 de 2020, que aumenta a remuneração da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do Distrito Federal e da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos distintos territórios federais e altera as regras de sessão da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar e da Polícia Civil do Distrito Federal. Pendente de parecer da Comissão Mista. Requerimento sobre a mesa. Nominal, nós vamos dar de ofício. Requerimento de retirada de pauta. Requer nos termos do parágrafo único 2c do artigo 832 do regimento interno a retirada da medida provisória 971 da pauta de presente sessão. Para falar a favor, o deputado Tiago Mitrô. Está aí? Oi, presidente, me ouve? Perfeitamente. 3 minutos. Perfeito, presidente. Obrigado. O novo entrou com requerimento de retirada de pauta da MP 971 para acreditarmos que há uma discussão completamente descabida neste momento. Aliás, já seria descabida em qualquer momento, a meu ver, e neste momento de pandemia. E tendo em vista, inclusive, as decisões tomadas pelo Congresso Nacional, especialmente pela Câmara dos Deputados recentemente, nós acreditamos que é completamente fora de cogitação defendermos aumento, né, de remuneração para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil do Distrito Federal. Polícias essas, diga-se de passagem, que já estão entre as mais bem pagas do país. Os PMs do Distrito Federal, em 2016, tinham um salário inicial de R$ 6.500, o mais alto do Brasil. O segundo mais alto é R$ 4.500 de Roraima, depois R$ 4.000. Em São Paulo é menos de R$ 3.000, por exemplo. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal só perde em salário inicial para o Paraná, que tem um salário de R$ 7.000, e o Distrito Federal é de R$ 5.000. Então, assim, não faz o menor sentido, numa crise fiscal como o Brasil enfrenta hoje, depois do parlamento ter decidido e a Câmara dos Deputados ter mantido o veto do presidente que impede aumento de salários durante 1 ano e meio por conta da pandemia, nós darmos aumento de salário para aqueles servidores públicos de determinadas categorias que estão entre as mais bem pagas ou são os mais bem pagos do Brasil. Isso, em período de normalidade, já não faria sentido nenhum. Depois de tudo que temos dialogado e aprovado nesse parlamento nos últimos meses, como a manutenção do veto 17 do presidente, completamente fora de propósito nós fazermos